A vocês, meus irmãos, para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do nosso irmão Lucas, capítulo 9, vamos ler do versículo 28 até o versículo 36. Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Os irmãos encontraram? Amém. Leiamos com grande atenção e reverência a palavra do nosso Deus. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em todo instante. A palavra do nosso Pai diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados. Naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Amém. Oremos. Senhor, nosso Pai, agora, ó Deus, diante da Tua sublime, perfeita, majestosa palavra. Ela que é viva, eficaz, ela que penetra os nossos corações e discerne todos os nossos pensamentos, divide alma e espírito juntas e medulas, aquilo que nós somos incapazes de fazer. Ela soberanamente faz, porque procede de Ti. Agora, ó Senhor, diante dessa Tua palavra tão perfeita, tão maravilhosa, nós nos curvamos ante a Tua glória, Deus, revelada para nós. E clamamos que o Senhor nos ajude a compreender a riqueza, a perfeição que o Senhor nos revela. Eu peço que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, que o Senhor mesmo derramou e fez habitar em nossos corações, que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos ver, compreender, crer e aplicar em nossas vidas, ó Deus, o Teu perfeito ensino. Te peço, ó Deus, que se alguém ainda não tem o Teu Santo Espírito, que hoje seja o dia em que Ele remova o coração de pedra, coloque um de carne e habite, tire as escamas, o véu dos olhos, para que possam enxergar. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, que vou proclamar a verdade do Teu reino. Pois eu sou tão pequeno, ó Deus, tão falho. Que o Senhor me ajude para ser um mero instrumento de proclamação da Tua verdade gloriosa. Que o Senhor cresça e resplandeça tão somente a Ti, tão somente o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa nessa manhã. Amém. Meus irmãos, esse é um texto incrível. Esse é o prenúncio da glória eterna. Este é o prenúncio da glória eterna. Essa passagem que acabamos de ler, que vamos expor com a graça de Deus, é simplesmente sublime, meus irmãos. Única, essencial para todos os cristãos. Eu confesso que por um tempo lia essas
passagens, elas estão relatadas nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu não compreendia muito bem. Sabia que era uma coisa gloriosa, mas não entendia ao certo que o Senhor estava ensinando. O que aconteceu naquele monte, quando nós compreendemos, torna-se uma coisa simplesmente extraordinária. Perfeita. E para que a gente possa entender a glória que foi revelada aos apóstolos ali, apenas aqueles 3, a princípio, é importante que a gente reflita sobre o aqui e o agora. Interessante, né? Para que a gente possa ter uma noção daquilo que eles puderam vislumbrar, da eternidade, da glória dos céus. É importante a gente refletir sobre o agora. Por exemplo, amanhã é segunda-feira e a maioria dos irmãos, a maioria das pessoas, terá que acordar cedo para cumprir com as suas obrigações de trabalho. Aqueles que estudam vão estudar, quer dizer, se bem que estamos em período de recesso. E inicia-se imediatamente a labuta. A gente tem conta para pagar, nós temos as nossas projeções futuras, aquilo que a gente deseja alcançar, as nossas expectativas. E tudo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente almeja, necessita sempre de muito esforço, muito empenho. Isso começa cedo. O trabalho, nas dores de cabeça do dia a dia. E quando for perto das 12 horas, correndo, nós voltamos para os nossos lares, pelo menos a maioria das pessoas, quando a gente sai do trabalho, para tentar se alimentar um pouco. Descansar, quem sabe, aquele que consegue fazer isso, um breve descanso, para logo mais voltar à labuta. Aí depois vem o quê? Bem, mais uma tarde inteira de trabalho. Quando a tarde começa a cair, a gente retorna para casa. Aqueles que têm filhos para buscar no colégio vão fazer isso antes. Depois de um dia longo, chegam exaustos, janta. Quem sabe um breve lazer, quem sabe, a maioria já vai descansar. Por quê? Porque terça-feira tem tudo de novo. E quarta de novo, e quinta, e sexta, e assim por diante. A gente, falando assim, pode parecer até que a rotina é uma coisa terrível, mas não. A rotina é uma bênção, irmãos. A rotina, ela traz para o crente um senso de estabilidade, de compromisso com as coisas do dia, com as suas obrigações, porque nós somos feitos para isso. Ela não é inimiga dos cristãos, como alguns pensam por aí. Não deixa cair na rotina, né? Ela torna-se inimiga dos crentes se ela lhe afastar de Deus. Se fazer com que você perca a expectativa daquilo que realmente importa. Por isso, é fundamental, não que a gente deixe a rotina de lado, mas que o Senhor seja parte integrante da nossa rotina. Nos afazeres do lar, no nosso lazer, sem sombra de dúvidas, Deus deve ser parte principal do nosso trabalho, do nosso pensamento, do nosso levantar e do nosso deitar. Mas, infelizmente, nós ficamos muitas vezes tão imersos em nossas programações diárias, em nossas projeções futuras, nos problemas que vão surgindo ao longo do dia que a gente tem que resolver, as coisas que a gente tem que consertar, e a gente começa a perder o foco daquilo que realmente importa para sempre. Nós nos esquecemos de colocar a nossa comunhão com o Senhor, muitas vezes, como uma parte principal do nosso dia. A gente, na correria e no cansaço, a primeira coisa que deixa de fazer é de ler a Bíblia. A oração já encurta. Vira uma fala mecânica. Eu tenho essa obrigação de falar com o Senhor, vou falar aqui como se Deus fosse movido por palavras repetitivas. Eu tenho dito aqui que a gente muitas vezes tem tendido a fazer da terra o nosso céu. E esse é um perigo, que a rotina sem Deus pode levar o nosso coração a cair. Sem sombra de dúvidas, é um grande erro tentar fazer da terra o nosso céu. E normalmente a gente procede assim quando essas preocupações, quando essas projeções, elas apagam da nossa mente a realidade perfeita da eternidade. Pense um pouquinho.
sobre como têm sido os seus pensamentos. Pense sobre os seus pensamentos. E pense quantas vezes nessa semana você pensou sobre a eternidade com o Senhor. E você vai ver que quase 100% do seu pensamento foi sobre o aqui e agora. E não sobre a glória, a morada eterna que o Senhor foi preparar para nós no céu. E aí quando a gente começa a olhar unicamente para o aqui e agora, o que acontece é que a gente cai num grande erro que as Escrituras relatam. A gente começa a querer reter todos os nossos tesouros aqui na Terra. Apenas nesse mundo onde a traça corrói, eles perecem, os ladrões roubam. Irmãos, não estou falando de ímpios. Eu não estou falando de pessoas que não conheceram o Senhor. Se bem que eles fazem isso sempre. Mas eu estou falando de nós, cristãos professos. A gente é muito breve, a gente perde muito fácil a imagem magnífica e perfeita da eternidade. Em detrimento do aqui e agora. E aí que está a glória dessa passagem. Ela resgata a nossa ótica daquilo que há de mais sublime, daquilo que há de mais majestoso, que é extremamente importante, perene, constante e urgente nas nossas vidas. É fundamental que nós tenhamos todos os dias uma expectativa da eternidade. Você não vê mais os crentes clamando, a não ser quando tem uma música Maranata. Eu desejo a volta do meu mestre. A nossa ótica, meus irmãos, ela deve estar nos céus. O nosso tesouro deve estar lá. E para que a nossa ótica esteja nos céus, nós devemos ter um modo adequado de proceder neste mundo. Existe uma forma de viver correta, onde eu não negligencio minha família, meu trabalho, meu lazer, meu descanso. Eu faço todas essas coisas, mas a eternidade continua viva em minha mente. E esse modo correto de pensar, esse modo correto de viver, a gente aprende na palavra. A gente aprende com aquele que é mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos esse relato de Lucas, incrível, como tem um vislumbre, uma expectativa da glória dos céus é importante para a nossa vida. E nós devemos ter isso. A Escritura traz isso em vários momentos. Espero que você consiga perceber esta glória. Bem, no versículo 28 está escrito, acompanhe comigo, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, nós vamos ver que palavras foram essas, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. É incrível, né? Porque Lucas traz essa informação cerca de 8 dias depois. O que quer dizer isso? Por que ele está trazendo esse lapso temporal? Porque o intervalo de tempo, muitas vezes, ele pode indicar um rompimento na narrativa. Passados anos, não aconteceu nada. Mas ela também pode indicar que esse caso, o caso dessa passagem, uma ligação direta com os fatos que já tinham acabado de acontecer. A lógica aqui é que esse breve intervalo significa dizer que Jesus agora, esses 8 dias depois, com aquela oportunidade, estava prestes, por meio daquela cena gloriosa, a completar o seu ensino. A cena que estava para se desenrolar tinha uma ligação direta, uma ligação clara com as palavras que Jesus proferiu anteriormente. As palavras que nós tivemos a oportunidade de analisar aqui nas 2 últimas semanas, nos 2 últimos domingos. Então, para que a gente tenha uma compreensão nítida do que Jesus está ensinando, é necessário a gente ter vivo nas nossas mentes o que ele disse antes. E ele fez isso em 2 momentos. Primeiro, ele se dirigiu aos 12. E depois ele se dirigiu à multidão que o seguia. Você deve lembrar que aquela multidão seguia porque estavam peregrinando para Jerusalém para o sacrifício da Páscoa. Então, aos 12, o que foi que Jesus disse? Se você voltar um pouquinho, no capítulo Lucas, você vai ver que Jesus perguntou para eles. Ele chamou os 12, os apóstolos,
disse, quem é que o povo diz que eu sou? Eles começaram a responder, não, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos antigos profetas, que veio ao mundo de novo, ou João Batista, que ressuscitou. E Jesus está bem, realmente o povo diz isso. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro dá aquela resposta, que certamente foi revelada pelo Espírito Santo. O Senhor é o Cristo de Deus, ungido de Deus. E aí então Jesus os adverte para não espalhar essa notícia. Mas ele não só faz isso. Ele olha para os 12 e diz o que era necessário acontecer com aquele que é o Cristo de Deus. Coisas que eles não sabiam, Jesus revela aos 12. O versículo 22, se você olhar na sua Bíblia, está escrito assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É fundamental isso. Então, a sessão seguinte, Jesus se volta para a multidão, isso ele disse aos 12, ele se volta para a multidão e dá as seguintes instruções. O versículo seguinte, 23, diz, Jesus dizia a todos, a instrução é essa, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Os irmãos, é uma avalanche de ensinos preciosos. Ele disse que o Messias tinha que passar, era fundamental que ele fosse rejeitado, depois ele olha para o povo e diz, vocês querem ser meus seguidores? Vocês querem ser meus discípulos de verdade? Essa é a essência do discipulado. Seguir é ser discípulo. Ser ensinado por Jesus. Portanto, você tem que trilhar naqueles mesmos caminhos que ele trilhou. Aquele povo estava seguindo Jesus, aquela multidão para quem ele diz isso, não porque ele era o Cristo, mas porque eles estavam sendo alimentados, curados, libertos. É tanto que eles queriam proclamar Jesus o rei de Israel. Jesus, obviamente, não aceita, porque ele já é rei eterno do universo. Então Jesus diz, para me seguir de verdade, não é só caminhar atrás de mim aqui em Jerusalém, em direção a Jerusalém. Para ser um discípulo de verdade é necessário duas coisas. Isso é importante para nós. Negue-se a si mesmo. Isto implica, meus irmãos, na verdadeira conversão, na morte do velho homem, no novo nascimento, na nova vida dada pelo Espírito. Essa vida agora é com uma nova disposição. Você ainda vai ter a sua aparência, você ainda vai ter a sua mente, você ainda vai ter a luta contra o pecado, mas agora com uma nova disposição. A segunda coisa, tome dia a dia, mostrando que isso é uma coisa, um ato contínuo da vida cristã. Tome dia a dia a sua cruz. Isto é, santifique-se. Isso não significa dizer que você é capaz de fazer só, mas você faz porque o Espírito Santo habita em você. Porque Cristo já te converteu. Obviamente para aqueles que receberam o Senhor. Então começa a luta contra o pecado. A mortificação dos desejos da carne. Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me. É evidente que esses dois passos são fundamentais. Se o nosso mestre estava indo caminhar para pagar na cruz, de fato, morrer, sofrer a punição pelos nossos pecados, como pode, na nossa nova vida que recebemos, viver ainda nos deleitando no pecado? É incompatível. Então o Senhor tinha dito essas coisas. Cerca de 8 dias depois, ele chama aqueles 3 apóstolos para o monte. É incrível essa máxima, novamente. Você vai ler o Evangelho de Lucas, ele está repleto disso. Todos os evangelhos sinóticos narram essa cena. Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas é o único que diz qual o propósito pelo qual Jesus chamou aqueles 3. E o propósito é orar. Jesus chamou os 3 para o monte para orar. Até aqui a gente já deve ter dito pelo menos uma dezena de vezes que Jesus orou no Evangelho de Lucas, nos dando esse exemplo que a gente continua negligenciando. Como pode? Sempre antes de algo grandioso que o mestre estava para fazer, ele se punha em oração. E aqui aprendemos que para sermos ensinados, para sermos guiados por Cristo, na esperança certa da glória eterna, nós devemos buscar, meus irmãos,
uma comunhão verdadeira com Deus. E o primeiro passo para uma comunhão verdadeira com Deus é oração. Você não acha interessante que quando você peca, alguma coisa que lhe constrange, a primeira coisa que você não quer fazer é orar? Como a repulsa do pecado é grande pela oração, é evidente que a nossa comunhão com Deus é feita debaixo da oração. Então Jesus leva consigo esses discípulos mais próximos, Pedro e os irmãos, Tiago e João. Então inicia-se aquela cena tão sublime, tão perfeita. Versículos de 29 a 31 diz assim: E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, se ficou luminoso, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Você deve talvez estar pensando, o que é que os discípulos estavam entendendo dessa cena? Eles não estavam entendendo nada. Eles viram que era uma coisa gloriosa. E eis que 2 homens falavam com ele. E Lucas deixa bem claro, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Oh, meus irmãos, esse é um dos textos mais incríveis da palavra de Deus. Se nós compreendermos bem o que nos é revelado nessa passagem, nós certamente vamos ser grandemente edificados. Lucas escreve que enquanto Jesus orava, ou seja, foi no seu ato de oração, o seu rosto se transfigurou e a sua roupa ganhou um brilho reluzente e tudo ficou de um branco especial, resplandecente. Marcos relata que era um branco que nenhum lavandeiro no mundo podia alvejar. Só que Mateus vai além. Mateus escreve que o rosto de Jesus ficou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Talvez seja muito difícil a gente imaginar essa cena. Você consegue perceber o que os discípulos estão experimentando ali? E que nós também, agora, pelo texto, podemos experimentar do relato deles? Eles estão vendo um prenúncio, não mais do Cristo sofredor. Jesus tinha dito que estava para morrer. Eles estão vendo um prenúncio do Cristo glorificado. Meus irmãos, isso era para ser um grande bálsamo. Na verdade, é um grande bálsamo. Não só para eles, mas também para nós. Não bastasse a glória resplandecente de Cristo diante deles, 2 figuras muito conhecidas, não visualmente, porque eles já tinham morrido há séculos, mas conhecidas por quem eram. De todos os judeus, eles estavam ali presentes na cena. Moisés, grande mestre de Israel, aquele que tinha recebido a lei de Deus para entregar ao povo, que já tinha morrido há mais de 1500 anos, e Elias, que não tinha experimentado a morte, mas que tinha sido elevado por uma carruagem de fogo. O que a presença deles representa nessa cena? O que a presença desses homens glorificados representam nessa cena? É isso que nós precisamos responder para entendermos a beleza desse texto. Nada mais, nada menos, meus irmãos. Temos ali os maiores representantes da lei e dos profetas. Moisés representando a lei, Elias, os profetas. Ambos glorificados e ambos dando testemunho daquele de quem a lei sempre falou, daquele de quem os profetas sempre falaram. De Cristo. E dele glorificado. Confirmando absolutamente tudo que havia sido prenunciado desde a antiguidade acerca do Messias. Lucas relata o conteúdo. O conteúdo é esplêndido dessa conversa. Essa conversa que eles tiveram diante daqueles discípulos. Você pensa, eles conversaram sobre as glórias eternas do céu. Sobre como os céus têm as suas ruas de ouro e de cristais, como algumas músicas dizem. Eles falaram sobre a glória das portas, do tamanho da Jerusalém celestial.
Não foi isso mesmo que eles falaram. O conteúdo da conversa entre Jesus, Elias e Moisés diante dos discípulos está explícito no livro de Lucas. Está escrito: falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você tem noção do que significa isso? Da grande glória que é revelada nessa passagem. Não havia nada mais importante, não tinha nada mais urgente para aqueles que já estavam glorificados, desfrutando da eternidade com o Senhor, senão que o sacrifício de Cristo que estava para acontecer, o sacrifício que lhes garantia a glória. Não havia nada que almejassem mais no céu do que o cumprimento cabal e pleno da lei e das profecias desde a antiguidade. Lei essa que Moisés mesmo entregou e profecias essas das quais Elias foi um dos principais profetas. Esse era o conteúdo da conversa. A lei testemunha de Cristo e ansiosamente aguarda o seu cumprimento. Só ele havia de cumprir cabalmente a lei. E Moisés, como representante dela, está lá. Há um sacrifício necessário que nenhum outro profeta podia realizar. Sacrifício esse que Elias, em toda a sua santidade, não podia fazer. Mas Cristo podia. Estava para fazer. Observe que o conteúdo da conversa deles é a confirmação do que Jesus disse aos 12. Jesus tinha dito aos 12, no versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tudo isso devia acontecer cabalmente, pontualmente, como o Senhor tinha entregue a agenda a Cristo. E eles confirmam isso. E por que Jesus tinha que sofrer tudo isso? Porque ele estava cumprindo a lei em nosso lugar, sendo o substituto perfeito, o sacrifício perfeito. Nós temos a continuação do texto revelando qual foi a reação de Pedro diante daquela cena. E você que já viu muitas reações de Pedro na Bíblia, ele não vai nos decepcionar em fazer uma nova besteira. Versículo 32 diz assim: Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Olha como o estado deles era esse, tá? Mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, olha que frase incrível de Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Aí Lucas escreve, porém Pedro não sabia o que estava dizendo. É incrível como tinha uma imaturidade muito grande no corpo apostólico ali antes da morte e ressurreição de Cristo. Mas ao mesmo tempo é incrível porque isso faz parte do propósito de Deus para o nosso ensino. Para que a gente não caia mais nessas mesmas imaturidades deles. De fato, Deus sabe de todas as coisas. Lucas relata que Pedro e os irmãos João e Tiago estavam caindo de sono. Eles estavam se esforçando para permanecer acordados naquele momento de oração. É incrível como a gente faz isso também. Muitas vezes a gente se põe a orar e o olho pesa. E aí, então a gente começa aquelas repetições mecânicas para dizer, deixa eu acabar logo essa oração para eu poder dormir com a consciência limpa. Meus irmãos, nós somos convidados a buscar a presença de Deus de fato, daquele que enche a terra com a sua glória, para que nós sejamos cheios também e possamos descansar nos seus braços de amor em cada oração, nos deleitar nele. Então Pedro, como sempre, toma a dianteira em sua fala. Fala essa que foi extremamente sincera, mas totalmente contrária ao ensino de Cristo. Isso deve nos fazer saber. Saiba disso, irmão. Seja humilde para isso. Que sinceridade não é o que faz as pessoas serem aceitas por Deus.
Não tem esse pré-requisito na Bíblia. Você vai ser aceito se for sincero. É importante que sejamos sinceros. Mas o que nos faz viver para a glória de Deus é estar firmados em seu perfeito ensino, adorando a Ele e servindo a Ele como Ele mesmo requer a adoração de nós. Como Ele mesmo requer o nosso serviço, as nossas ações, os nossos pensamentos. A gente deve saber disso. A sinceridade, ela não apaga o erro. Olha a exclamação de Pedro, exclamação essa verdadeira. Mestre, bom é estarmos aqui. É evidente que ele estava vendo a glória de Cristo. Ele estava vendo Elias e Moisés, que ele aprendeu desde quando nasceu sobre eles. De fato, era excelente. Eles estavam contemplando diante dos seus olhos a glória dos céus. Esse era um sentimento que, de fato, eles deviam ter. Nós devemos ter quando lemos esse texto. Mas a aplicação que Pedro faz do seu sentimento era totalmente errada. A postura que ele toma diante da alegria, do resplendor da glória de Cristo é errada. Ele devia ansiar, ter anseio pelo momento da plenitude dessa glória, na qual ele também seria um participante e não um mero espectador dessa glória. Ele estava só expectando ali, só vendo, mas ele não era participante da glória. E a sua pressa, a sua impetuosidade irrefletida fez com que ele fizesse a seguinte proposta ao Senhor Jesus. Olha a proposta que ele faz. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe o que Pedro queria? Ele queria perpetuar aquele momento ali mesmo, negando tudo o que ele tinha acabado de ouvir de Cristo. Negando tudo que o Cristo, Moisés e Elias tinham conversado. Negando todo o ensino do mestre. Meus irmãos, os erros teológicos nem sempre vêm pela ânsia de benefícios próprios. Muitas vezes eles surgem por causa da nossa desatenção a ouvir as palavras do mestre. Observe, Pedro ele não tinha aquela vaidade própria. Isso está claro no texto. Ele não diz, vamos fazer 6 tendas, para que tenha uma para mim também, para Tiago e para João. Não, ele pensa só em Jesus, Elias e Moisés. Ele não estava pensando num benefício próprio, mas ele não refletiu. Portanto, a sinceridade destituída da verdade do Evangelho não nos garante que estamos glorificando a Deus da forma correta. Você foi chamado para glorificar a Deus em espírito e em verdade. Não tem como separar essas duas coisas. A verdade, o ensino concreto, a ortodoxia é fundamental para glorificar a Deus. Porque é Ele quem nos ensina. É Ele quem se revela para nós. Na verdade, o que Pedro faz aqui é agir como o diabo. Forte as palavras, mas é exatamente isso que ele fez. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, sabe o que foi que o diabo sugeriu a Cristo? Tenha a glória sem passar pela cruz. Receba a glória sem passar pela cruz. Em Lucas capítulo 4, de 5 a 8, está escrito: então o diabo o levou para um lugar mais alto, e no instante ele lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. É assim que o diabo oferece a Jesus. Mas Jesus respondeu: está escrito. Olha como se rebate pelo ensino de que nos é revelado por Deus. Está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Sem pensar, Pedro estava sugerindo a Jesus que perpetuasse a sua glória resplandecente ali, sem passar pelos passos que ele tinha acabado de dizer: Pedro, é necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado, que eu morra e que eu ressuscite. Pedro queria perpetuar aquele momento, sem passar pelos passos fundamentais que também iam nos garantir aquela glória. Que nos garante que seremos participantes eternos daquele reino.
Não é à toa que Lucas escreve: porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Que grande insensatez nós cometemos quando desprezamos, quando não somos atentos aos ensinos perfeitos, aos ensinos maravilhosos e graciosos do nosso Mestre. Irmãos, aqui aprendemos que nós devemos ser muito diligentes ao ouvir a voz de Cristo. Devemos ter muita atenção para só depois, bem depois, e se for estritamente necessário, a gente abrir a nossa boca para emitir alguma opinião. Só se for estritamente necessário. Assim como Pedro não sabia o que estava dizendo, quantas vezes nós não fomos insensatos ao querer ultrapassar as etapas diante das coisas do Senhor em nossa vida? Quantas vezes não agimos como Pedro? Quantas vezes você não leu algum texto bíblico e pensou assim, se fosse eu, faria assim. Se fosse eu, faria diferente. Ainda bem que não é você. Versículos 34 e 35 diz assim: temos confirmação do Pai. Enquanto assim falava, graças a Deus, nosso bondoso Deus interrompe a loucura de Pedro. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E olha o que aconteceu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Se aquela cena já estava gloriosa, ao ver o Cristo resplandecente, ao ver o testemunho da lei dos profetas, quanto mais agora não ganha um brilho muito maior, quando aquele que troveja das nuvens fala e dá testemunho do Filho. Daquela nuvem ouviu-se a voz do Pai. Essa passagem é tão incrível. Tão incrível. Porque aqui vemos mais uma vez um conceito que já tratei, já falei aqui para os irmãos, que é o conceito do êxodo nos evangelhos. O Deus que fala através da nuvem, dando testemunho de seu Filho, é o mesmo que deu testemunho da lei no êxodo. Temos como ler esse texto e a gente não abrir por alguns instantes. Eu convido você a abrir Êxodo, capítulo 19, o segundo livro da Escritura, para ver ali a sombra do que agora estava se tornando realidade em Cristo, diante do próprio Moisés, que lá era o agente. Êxodo 19, versículo 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Olha o objetivo, para dar testemunho, para que creiam em você. É justamente o que Deus faz. Esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Continua, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, as roupas tinham que estar puras, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Pule para o versículo 16. Ao amanhecer do dia, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Olha a reação do povo. Exatamente a reação dos discípulos. Eles tremeram de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Agora, meus irmãos, o Senhor também está falando no monte. Não mais ao entregar a lei, mas ao apresentar aquele que cumpre toda a lei. E as palavras do Senhor são claras, são simples, são diretas. Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz.
O Pai dando testemunho no céu de que devíamos escutar. Sabe o que significa isso? Escutem, obedeçam, sigam. Sejam discípulos dele. Aqui acontece outra coisa magnífica. Desde que Jesus ordenou aos ventos e à maré que acalmassem quando estava atravessando o mar para a terra dos Gadarenos, a barco com os discípulos, a gente já pregou sobre isso aqui. Lucas vinha relatando o seguinte, que os discípulos eles fizeram um questionamento. Quem é esse que até as ondas, os ventos obedecem a ele? E nós temos muitas respostas que foram relatadas pelo evangelista a essa pergunta. Assim que eles ancoram, que eles param em Gadara, que vem aquele gadareno ainda endemoniado, os demônios falam que Jesus é o Filho do Altíssimo. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Depois, Herodes fica na dúvida. Quem é esse? Que o povo disse que é um profeta antigo que ressuscitou. Ou João Batista. Eu matei João Batista. Quem é esse? E é dito que Herodes queria conhecê-lo. E os judeus ficavam nessas dúvidas. Será que é Elias? Será que é o próprio João Batista que ressuscitou dos mortos? Será que é algum dos antigos profetas? Agora temos o próprio Deus Altíssimo na nuvem declarando quem ele é e como seus discípulos deviam proceder diante da glória dele. É o meu filho, é o meu eleito, ungido, Cristo, para a obra da redenção. Portanto, não tem outra coisa que vocês possam fazer senão que escutem o que ele diz. Sigam-no, obedeçam-no. E o que Cristo disse? Ele disse que era necessário sofrer muitas coisas. Como se Deus, ao mesmo tempo, repreendesse Pedro ali. Era necessário que ele fosse rejeitado. Que ele fosse morto. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era necessário que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Todos esses pontos, cada um desses passos era fundamental. Nenhuma dessas etapas podia ser pulada. E para se tornar participante daquela glória, todos deviam se converter verdadeiramente. Esse era o ensino de Cristo. Neguem-se a si mesmo. Para se tornar participantes daquela glória, todos deviam, dia a dia, tomar a sua cruz. Realmente buscando a santidade, seguindo a Cristo. Quando o Pai fala na nuvem, escutem o que ele diz. Em outras palavras, ele está dizendo, sigam. Ele é o meu filho amado, em quem me comprazo. A conclusão dessa passagem, ela é muito interessante e importante para nós. É dito assim, versículo 36. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Instantaneamente tudo se acalma. Eles ficaram calados. E naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Eles não contaram nada a ninguém. Ela revela, meus irmãos, aos discípulos que aquela glória que eles puderam contemplar tinha um alto preço que devia ser pago. Para que eles se tornassem participantes. E é isso que o texto faz, ele nos chama para olhar para a glória de Deus, que vai muito além das circunstâncias, muito além da nossa rotina, e dizer, meu Deus, o Senhor já fez tudo para que eu fosse participante daquela glória. Qual o meu papel hoje? É ouvir o que ele diz. É dia a dia tomar a minha cruz. É negar a mim mesmo e segui-lo. O Senhor já fez tudo. Ele pagou um alto preço para que eu pudesse me tornar participante dessa glória. Esse preço foi a cruz. Mas eu e você recebemos de graça. O Senhor pagou um preço infinito para o nosso resgate. E nos dá de graça por amor. Então, depois que ouviram a recomendação do Pai e a declaração de que Jesus era o seu Filho, eles perceberam que nesse mundo caído não está o seu céu. Que eles não podem criar o seu próprio céu nesse mundo. Eles tiveram um vislumbre da glória para que eles almejassem a glória.
não o mundo. E depois de se tocar da loucura dita, Pedro e os demais ficaram calados. E por recomendações do Senhor, não contaram nada a ninguém. Lucas não mostra essa recomendação. Mateus 17:9 mostra, está escrito: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Até que. E nisso eles foram fiéis. Eles não contaram a ninguém, até que Jesus ressuscitasse. Irmãos, essa passagem ela serve de bálsamo para nós. Os discípulos eles tiveram um vislumbre da eternidade, da qual hoje eles já são participantes. Mesmo com tantas fragilidades, tantas fraquezas em suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus entendimentos, que estavam muito distantes da perfeição, o Senhor ainda assim os aperfeiçoou. O Senhor fez deles testemunhas fiéis, como faz com cada um de nós, que igualmente não temos mérito algum diante dele. E por esse relato, ele nos faz contemplar a glória eterna, da qual tanto a lei como os profetas testemunham. Cristo é a glória eterna. Apesar de estarem glorificados nessa cena, Moisés e Elias eram pequenas estrelinhas. Eles não eram o personagem principal. A luz que os ilumina procede daquele que é a estrela da manhã, o sol resplandecente que é Cristo. Passagens como essa devem nos fazer ouvir a voz do Senhor com grande nitidez. O Pai nos ensina a ouvir aquilo que Cristo prescreve em sua palavra. E ao mesmo tempo que faz isso, ele nos dá a expectativa da glória que nós também, por pura graça, nos tornaremos participantes, se de fato pertencermos ao Senhor. E é quando contemplamos os céus que percebemos que é lá, tão somente lá, que o nosso tesouro deve ser guardado. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam, onde ele não perece. Como fazer isso? Nós fazemos isso quando ouvimos, quando cremos, quando obedecemos a palavra daquele que é mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus. E só assim estaremos com ele para sempre. Só assim poderemos olhar para esse mundo caído e ter a certeza de que a nossa eternidade será infinitamente melhor. Só assim esta geração não nos atrairá mais e ansiaremos a glória do porvir. E lá, meus irmãos, e tão somente lá, quando estivermos dia após dia, ano após ano, séculos após séculos, de eternidade em eternidade na glória com o Senhor, todos os dias diremos ao Mestre: bom é estarmos aqui. Amém.